Olá, começa agora o Cultural, seu encontro com a arte e a cultura. Hoje eu recebo o ator, dramaturgo e pesquisador do teatro Marcos Coleta. Seja bem-vindo, Marcos. Obrigado. Marcos, ator, dramaturgo, improvisador, cofundador do 4Lu5 Teatro do Comum e se ainda transita por vários outros grupos de teatro de Belo Horizonte, assumindo várias funções, como de dramaturgo. Como é que começou sua vivência no teatro? Começa bem amador, no colégio, fazendo espetáculos com os alunos, com os professores, aulas de português, literatura. E aí eu comecei a me interessar mais por teatro e fui fazer uns cursos livres. E aí quando eu estava com 16 anos, eu estava no Cefet, eu estudava no Cefet, e eu decidi deixar de fazer o curso técnico do Cefet e fazer o teatro universitário, que é o curso técnico de teatro da UFMG. E aí foi foi aquelas coisas, contar para a família que você vai largar um curso técnico promissor em informática industrial e vai fazer teatro, as pessoas ficam meio assim, mas eu tive a sorte de contar com o apoio dos meus pais e depois que eu entrei para o TU, eu fui me profissionalizando, né? Porque o TU é um curso profissionalizante, então você já sai do curso com um DRT, de ator profissional, depois eu fui fazer o curso superior lá na UFMG e aí eu comecei a minha vida profissional. E você também tem mestrado em artes cênicas pela UFMG? Eu emendei depois que eu terminei o curso superior, eu fui fazer o mestrado, já dando uma continuidade numa pesquisa que eu já tinha dentro do curso superior em iniciação científica, com o professor Fernando Bencarelli, e nós dois achamos que poderia render um mestrado e eu fiz o mestrado também. E foi na academia também que surgiu o 4Lu5 Teatro do Comum, que é o grupo que você cofundou. Como é que começou o 4Lu5? A gente se conheceu dentro da turma de artes cênicas, estudávamos juntos ali e a gente se namorava ali artisticamente, achava interessante, achava que eram pessoas interessantes e a gente decidiu se encontrar para começar a estudar de uma forma descompromissada, estudar um pouco sobre teatro latino-americano, sobre formas contemporâneas de criação, mas ainda não existia a decisão de que seria um grupo profissional. A gente queria se conhecer. Então a gente começou a se encontrar, a ler alguns textos teatrais juntos. E então a gente achou que poderia vir a ser um grupo de teatro. E a gente começou a mandar os primeiros editais, começou a ensaiar as primeiras coisas, fazer as primeiras experimentações. E quando a gente viu, a gente já era um grupo de teatro, e aí a gente já estava correndo atrás de CNPJ e de profissionalização do grupo, e aí essas coisas acontecem meio que sem planejamento, né? E quando você vê, a coisa já toma uma proporção muito maior do que você imaginava. Por ter nascido numa academia, existe influência da academia no 4Lu5? Eu acho que tem sim. Tem uma influência que é direta, mas principalmente indireta. Nós saímos com um pensamento acadêmico muito grande do curso, né? Assim, a gente estava muito envolvido com aquela coisa acadêmica. E aquilo, de alguma forma, influencia o nosso trabalho prático. A gente sempre lê muito antes de começar os nossos processos de criação, a gente sempre tem um olhar de pesquisador sobre a obra, não só como artista, mas a gente busca ter esse olhar da pesquisa em cima da obra que a gente está criando. Eu acho que isso é algo que você aprende a ter na academia, né? Esse olhar do pesquisador e não só do artista. Bacana. Marcos, o Cultural gravou com a banda Vaga Luz, que está lançando o seu primeiro disco chamado Vai. Conheça em nossa reportagem. O Vai é o primeiro disco da Vaga Luz, né? Ele é um registro que a gente não esperava que fosse se tornar um álbum, na verdade, a intenção era fazer um EP, e com 5 músicas, 6 que a gente tinha na época, e durante o processo, durante a pré-produção, ele foi se desenvolvendo, foram surgindo novas oportunidades e a gente acabou fazendo, de fato, um álbum cheio. Eu acho que ele demonstra muito a influência pessoal de cada integrante da banda e ele passeia por vários gêneros, né? O rock, o pop rock, o country. E tem algumas músicas até com trombone mesmo. Então acho que é interessante por essa mistura, né? A gente deixa fluir isso muito bem e acaba, né, saindo cada música de um jeito diferente, né? A gente não tem medo de experimentar. A recepção está muito boa. A gente fez até uma campanha também, né, de financiamento para a prensagem do disco antes do lançamento.
E foi, assim, bem melhor do que a gente esperava, na verdade. A gente já tinha as músicas prontas no formato digital, poderia ter lançado na internet, mas a gente fazia questão de pegar e ver o disco ali, né? Então a gente bolou essa campanha com esse intuito, né, para poder finalizar o trabalho dessa maneira, e convidou alguns amigos para participar, inclusive, da produção do material para a campanha. Foi um momento muito especial, assim, porque na campanha a gente produziu um vídeo para chamar as pessoas a participarem, só que no vídeo a gente mesmo não aparecia, eram outras pessoas, outros músicos de outras bandas, de outras cidades, inclusive, todos amigos que fizeram parte ou não da gravação do disco, falando e convidando as pessoas para participar, e foi muito interessante, não só o que a gente ouviu dessas pessoas, a gente não esperava, e também a resposta da campanha. A gente atingiu uma meta, a gente atingiu a meta e ultrapassou assim, bastante, né, na arrecadação. Concluímos o trabalho, deu tudo certo, o lançamento foi um sucesso e as recompensas já foram distribuídas e todo mundo adorou e bom, foi super gratificante nesse sentido. Se escondeu por trás da farda, desamarro ser amado, vaga-luz. Muito legal o disco deles. E Marcos, o 4Lo5, então, você estava me dizendo, tem uma influência acadêmica forte. Mas, ao mesmo tempo, vocês deram o nome de 4Lo5 Teatro do Comum. Foi para aproximar o grupo das pessoas? Pode me explicar essa proposta? Eu acho que aproximar das pessoas, mas também aproximar da gente mesmo. Uhum. A gente queria que as nossas criações fossem comuns a todos os artistas. Assim. Desde o início a gente pensou que não existiria a figura do diretor, que a direção seria compartilhada, a criação seria compartilhada, e a gente achou que comum era era um nome forte para entrar no nome do grupo. E claro, isso se expande para o espectador. A gente quer fazer um teatro que ele tem toda uma base de pesquisa, é um teatro contemporâneo, uhum. Ele é experimental, mas ao mesmo tempo a gente quer que ele comunique com pessoas de vários níveis e pessoas que são da academia, que são do teatro, que são artistas, mas também aquela pessoa que nunca foi ao teatro e pode ir ao espetáculo e de alguma forma ela vai entrar em contato com alguma coisa ali, ela vai fruir aquele espetáculo de alguma maneira. Então, comum para a gente vem disso, assim, é um princípio, mais do que um nome para o grupo, é um princípio que a gente tenta levar nas nossas criações. Uhum. E já são 4 espetáculos no repertório, né? E Humor, É Só Uma Formalidade, Outro Lado e Get Out. A gente começou com É Só Uma Formalidade, que era uma cena curta que a gente fez para o Festival de Cenas Curtas do Galpão Cine Horto. Uhum. Aí foi uma cena vencedora que a gente decidiu fazer o espetáculo, porque a gente tinha achado que o formato da cena tinha sido bem legal. E depois que a gente fez esse primeiro espetáculo, foi um espetáculo que foi muito legal, a gente gostou muito do resultado, o público gostou, e a gente decidiu fazer o segundo, o terceiro, e agora são 4 espetáculos já caminhando para o 5º espetáculo esse ano. E você estava me contando um pouquinho, então, da criação compartilhada. Uhum. E funciona mesmo com criação compartilhada? Não existem as definições de papéis? Um é o diretor, um é o dramaturgo? Como é que acontece no grupo? Acaba tendo, sim. Acaba tendo uma divisão que ela é permeável. Assim. Uhum. Eu não sou só diretor, nem só dramaturgo, nem só ator. Nessa montagem eu posso ser dramaturgo, mas eu posso também passear pela direção. E as pessoas têm essa liberdade, assim, são atravessadas. Não existem funções fixas, elas existem, mas a gente vai flutuando entre elas. E a gente vai decidindo isso tanto antes de começar cada processo de criação, mas também durante o processo isso vai mudando. Você começa como um olhar mais de fora, mas quando você vê, você já está dentro da cena. Então a gente vai vendo o que cada espetáculo pede. Se esse espetáculo pede que tem uma pessoa que fique do lado de fora, que sejam 2 atores, que sejam 4 atores, a gente vai indo de acordo com os nossos desejos. A gente aproveita cada processo de criação também para se colocar em posições que a gente ainda não tinha se colocado em outras criações. Então, cada montagem ela é um desafio e ela tenta ser um pouco, tirar do lugar comum, tirar do lugar confortável que a gente chegou na montagem anterior.
Tem que chamar o intervalo agora. Mas antes, confira nossas dicas culturais no Programe-se. O CCBB apresenta até o dia 28 de setembro a exposição Leonilson Truth Fiction. Com 150 trabalhos, a mostra abrange pinturas, desenhos, bordados, objetos e até uma instalação, que compõe um panorama da produção do artista plástico Leonilson, com obras de 1987 até a última concebida por ele. A entrada é gratuita.